A cultura informa, opinião. Ele está chegando com os comentários e as bombas da política. O comentarista político Davi Cardoso. Olha, de cara, para não confundir muitas coisas, esse tipo de ajuda, principalmente em relação à classe musical, artistas, isso tem, na verdade, gerado um problema muito grande, porque tem ajuda de todo lado. Tem ajuda de Recife, do governo, tem ajuda da prefeitura, tem ajuda de emendas de deputado, tem ajuda de todos os lados. E o governo do Estado agora liberou 260 mil para ajudar os artistas. Mas eu rapidamente vi a matéria, mas quero compreender que essa matéria diz respeito aos artistas lá do Alto do Moura, ceramistas, aquele pessoal todo. Não é? Porque tem muita gente aí participando dessa ajuda que está sendo proporcionada. Para não se confundir, independentemente de ser de governo de Estado, eu acho isso aí muito natural. Pode ser, digamos, uma ideia de junção, de partido, de sintonia, de corrente, independentemente de ser contra ou a favor, eu acho que isso é independente. O governo do Estado tem que cumprir o seu papel como governo do Estado. Tem que pensar grande. Essa história de pensar pequeno, da política ultrapassada já, você é contra, não vou ajudar por isso, ou não vou fazer algo em benefício da cidade porque você não não está do meu lado, isso não existe, não. Afinal das contas, ele governa um Estado. A cidade faz parte desse governo. E aí, pelo fato da prefeita ou o prefeito não ser a favor ou contra, o povo vai se prejudicar por isso? Então, isso é uma ideia ultrapassada, né? Deve ser banida da política, isso não existe. Então, 260 mil, é evidente, para mim, é para os artistas lá do Alto do Moura, os artesãos. Agora, é bom dizer o seguinte, né? Essas verbas que estão sendo destinadas, digamos, à classe musical, tipo agora que foi agora para os trios Pé de Serra, então existe uma pessoa responsável por esse recebimento. E esse recebimento, certamente, vai ser distribuído pelo órgão, que é a associação. E aí as pessoas ficam dizendo, eu não recebi nada, eu não peguei nada. Você tem que falar com a pessoa que é responsável pela instituição. E a instituição é a associação. E aí a pessoa vai saber como ajudar, de que forma vai ajudar. Apenas o papel nosso dizer que o dinheiro está sendo viabilizado. O dinheiro foi repassado. Então, esse dinheiro que veio do Estado para os artesãos, eles têm que ser repassados para eles lá. Agora, de que maneira aí não compete a nós. Compete à prefeitura que administra essa parte aí. Que, por falar em prefeitura, é uma pressão dos diabos, né? Que Raquel tem recebido nesses últimos dias e vai continuar a receber. O Armando Monteiro é um dos que pressionam. O Armando Monteiro não é candidato a nada. Não é candidato a federal, não é candidato a estadual, não é candidato a governador, não é candidato a senador, não é candidato a nada. Ele é candidato a tentar construir o partido, tentar construir essa aliança. E, evidentemente, o nome de Raquel, depois da decisão do Miguel em sair, independentemente de ter ou não ter o apoio lá na frente de Raquel ou de Udo antes, ele tomou a decisão. E eu acho que ele fez certo. Tomou a decisão, sou candidato, estabeleci uma ideia, estou construindo essa ideia e está definido. Então o que resta agora para uma possível união é o Anderson com Raquel Lira. Não tem outra possibilidade. Então, estão pressionando. E a prefeita Raquel Lira tem o direito de, não sei até quando, de dizer se é ou não é candidata. Mas a pressão é grande, viu? Grande, e aí certamente você sabe que quando a pessoa está à procura de uma coisa dessas, e a dificuldade que foi enorme de aparecer alguém que possa, na verdade, compor uma chapa, aí quando você aparece, tipo prefeita de Caruaru, Raquel Lira, uma cidade como Caruaru, aí claro, você vai dizer o céu a ela. Né? Vai dizer que o paraíso está ali, está um pé do paraíso, vai estar, mas a Raquel Lira certamente é inteligente e ela não é inexperiente, apesar de caminhar pouco tempo na política, nesses últimos 10 anos, mas ela aprendeu mais do que suficiente para não ir nessa onda. Porque naquela onda de dizer vamos, vamos e vamos,
é aquela história da pressão compor. Não tem ninguém, só tem fulano, então a pressão é grande. Então cabe a ela decidir quando, eu não sei, mas cabe a ela decidir se é ou não candidato. Em relação à questão do TSE, do julgamento, e eu digo TSE porque isso é um colegiado, né? TSE com a Corte, com o STF. Tanto é que nessa turma, para a cassação da chapa desse colegiado que foi formado, está posto, ou está formado, desse colegiado, 3 integrantes do STF, Luiz Barroso, que preside, o Fachin e o Alexandre de Moraes. O Carlos Norbach, né, o Beck, o Mauro Campbell, o Sérgio Banhos e o Luiz Felipe Salomão, que é o relator, compõem, na verdade, esse quadro, esse colegiado. Agora é bom dizer que 3 já votaram contra a cassação. São 7 pessoas. 3 já votaram contra. Luiz Felipe Salomão, que é o relator, o Mauro Campbell e o Sérgio Banhos. Então os demais cada um vai dar seu voto. O voto de Minerva, se for o caso, seria de Luiz Roberto Barroso, que é o presidente desse colegiado. Mas desses 3 votos apurados, que o julgamento começou hoje desde as 9h30, 10 horas da manhã. Eu não sei, na verdade, se quando vai ter hora termina e tal, se vão parar e tal, mas essa acusação é proveniente de uma reclamação de 3 partidos, o PT, o PCdoB e o PROS. Cassação da chapa Bolsonaro contra Mourão. Esse é o objetivo. Só que nesses 3 votos proferidos, nenhum deles encontrou nada que pudesse levar a esse pedido. Então não existe, é só falácia, é só conversa, é só agitação. Então a tendência é isso aí ser derrotado. Mas a gente vai saber, certamente, quero acreditar no dia de amanhã, que eu não sei até que horas, naturalmente, vai acontecer esse julgamento, se alguém pede vista, se não pede. E aí a gente não sabe o que tem na cabeça de cada um que está sendo, o que vai julgar esse processo. A mesma coisa vai acontecer na CPI, né? Vai ter a votação, já foi o relatório, tira uma confusão desgraçada, tira, bota, tira, vai, só aquilo ali, contradições, brigas entre os integrantes da CPI, né? Porque, na verdade, não concordaram com o procedimento do relator Renan Calheiros. E aí vamos ver quando é que vai se estabelecer realmente essa votação para acontecer aquilo que justamente eu coloquei. Participação do Ministério Público Estadual, Federal, e vai esbarrar exatamente nas mãos do Procurador-Geral, que é o Aras. E aí seguramente ele vai ser pressionado pelos partidos que têm a intenção, naturalmente, de dar algum tipo de problema para o presidente Bolsonaro. Mas, como eu já disse, nesse também acho que não vai dar em nada, assim como também não dará em nada, naturalmente, essa questão da CPI. Isso é uma questão de opinião, a gente vai ver depois, lá na frente, quando decidir, não é a votação, é a decisão. E essa decisão sai da Procuradoria-Geral da República. E aí a gente sabe se vai ou não vai ter bronca para quem quer que seja, não me interessa. Então, muitas pessoas foram indiciadas, e aí a gente vai ver se valeu a pena o custo que teve essa CPI e o resultado que ela vai terminar fornecendo à população brasileira. É por aí. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem, Davi. Prefeita Raquel Lira reúne tropa de choque e comunica a intenção de refinanciamento do Finisa. É bomba. É, meu amigo. Eita, Kekel. Aí eu só quero colocar mais um ponto em cima do que eu imagino sobre essa questão de Raquel ser ou não ser candidata a governadora. Ô, Davi. Eu já disse e repito, a decisão é dela, ela é que sabe o caminho que ela tem que tomar daqui para frente. Essa decisão de Raquel Lira vai ter uma causa ou uma consequência, não é? E eu só posso me portar
diante desse fato no instante em que ela decidir se é ou não é. E aí, se ela for, eu vou dizer por quê, causas e consequências. Se ela não for, a mesma coisa. Mas é um direito dela decidir. Agora, eu só vou colocar um ponto nessa história toda aí, que tem tudo a ver. Se você fazer a análise da maneira que eu vejo as coisas, dentro do quadro que eu traço e o desenho que eu imagino. Cada um tem seu pensamento, tem seu rumo de análise. E aí eu não vou entrar no mérito de quem analisa diferente. Então eu vou colocar apenas um dado. Ora, se de repente existe a intenção verdadeira de participar do governo como candidata a governadora, renunciando o cargo de prefeita e deixando na mão de Rodrigo Pinheiro 3 anos, quase aproximadamente, aí eu pergunto, como se ela reúne essa tropa de choque, tá? Para tratar de uma coisa seríssima, que é um refinanciamento. Eu vou explicar, dentro do meu conceito. Vou explicar. Como é que eu posso entender? Ora, se eu não vou assumir essa responsabilidade, tirar, sabendo que eu tenho que renunciar, e aí eu vou ser de flash, pegar esse dinheiro todo, tá? E aí, antes da renúncia? Não sei. Não é? Então, esse é um ponto que eu estou colocando no meu argumento, no meu retrato, no meu desenho, para poder opinar sobre causas e consequências da decisão de Raquel Lira. Mas esse é o ponto que a gente precisa colocar. Mas deixa eu dizer, o que é que aconteceu? Deixa eu explicar a vocês essa situação. Todo mundo sabe que teve o dinheiro do Finisa. Foi um rolo compressor, vai para lá, vem para cá, questionamentos, vem para lá, terminou o empréstimo de 84 milhões sendo aprovado. Você está lembrado disso, né? Esse empréstimo compromete 4 ou 5 administrações, todo mundo sabe disso. Foram questionados pontos que eu espero que para essa realidade de agora, esses pontos questionados no passado não sejam pontos de novo de questionamento. Eu espero. Hoje você tem uma oposição com 3. Inclusive, devo dizer que é muito natural, muito simples, nenhum vereador de oposição, ou seja, Perpétua Dantas, o Cabo Cardoso e o Fagner Fernandes, nenhum deles foi chamado para essa tropa de choque. Eu tenho dito aqui e tenho acertado, né, às vezes que tem colocado em relação à questão da oposição. Eu fui questionado, inclusive, com minhas posições antecipadas, como sempre faço, independentemente de correr o risco de errar ou acertar. E aí fui questionado, não é bem assim, não é bem assim, um tomate podre. É exatamente assim. Não tem. Nós temos 20 tropas de choque lá, 20 tropas, 20 elementos, 20 pessoas, 20 figuras que fazem parte da tropa de choque do batalhão de choque de Raquel. E 3 são oposição. Então esses 3 podem fazer a diferença, depende do trabalho que cada um vai desempenhar. Cabo Cardoso, a Perpétua Dantas hoje que assumiu a oposição, e Wagner Fernandes. E aí cada um vai saber da maneira que vai se comportar e, naturalmente, fazer o trabalho de oposição, apesar de ter uma inferioridade, né? 20-3, a verdade é essa. Então, os 20 estiveram lá. E o que é que Raquel Lira, na preparação para esse empréstimo de novo? E eu considero isso como um refinanciamento. Porque o Finisa é a mesma instituição, Finisa, o empréstimo da Finisa. Caixa Econômica, vai ser a Caixa Econômica. Caruaru, para você ter ideia, tem capacidade, se quiser se endividar, e aí você tem, como se chama, a carta de crédito, de 700 milhões. É mole? Eu vou querer fazer. Tem essa carta de crédito. E dentro da arrecadação, a prefeitura de Caruaru seguramente teria uma estrutura financeira para pagar esse empréstimo. Aqui não é o caso, só estou dizendo que ela tem. Então, o que é que Raquel Lira faz? Segundo as notícias que chegaram para a gente, dos vereadores que estiveram presentes lá, o que é que acontece? Ela quer um empréstimo de 130 milhões. Aí eu quero colocar o seguinte, mas na condição de esses 130 milhões, que a Câmara tem que autorizar, ela vai quitar o anterior. Eu não sei quanto ela pagou desse empréstimo de 84, eu não sei quanto. Se pagou 9, se pagou 10, se dá menos, se mais, eu não sei.
mas ela deve ter pago alguma coisa, porque ela começaria pagando, né? Porque comprometeria 4 ou 5 administrações, mas ela começaria na reeleição dela a pagar. Não sei se começou, mas deve ter começado. Então eu não sei qual é o saldo. Então vamos admitir que ela tenha pago alguma coisa, tá? Então o que é que ela faz? Por isso que eu disse que é um refinanciamento. Olha, por que refinanciamento? Eu estou devendo. É a mesma instituição, o mesmo órgão. Aí eu venho, quero 130, tá? Mas desses 130, eu vou pagar, digamos, que eu pague, que fique 50, que eu pague 80. Que eu pague 80. 8 e 5, 13, 130. Então eu tenho 50 milhões disponíveis para as obras que eu entender que devam ser feitas. Então esse é um detalhe. Por isso que ela está comunicando a tropa de choque, porque aí passa pelo mesmo processo. Tem que ter a Câmara, votar, etc. E aí o trabalho da oposição. Apesar de apenas 3 membros integrantes da oposição. Então, o que é que ela vai fazer? Precisa de quantos? Financeira a matéria, 2/3. 2/3 representam 16 pessoas. Ora, se a tropa de choque é composta por 20, qual é a dificuldade que Raquel Lira terá do ponto de vista de aprovar esse refinanciamento? Eu acho que é um refinanciamento, é aquela história. Você está devendo aqui 30 mil, você tem um dinheirinho bom, um trabalho bom, você entender, você tem um trabalho bom, trabalho certinho, vinculado a governo de estado ou federal ou alguma coisa parecida que dê segurança a quem está emprestando o dinheiro. Aí você está devendo 20 mil, mas está tudo sob controle. Então o que é que faz a empresa de crédito? Diga, fulano, André Santiago, rapaz, tem aqui um empréstimo para você, mais de 10 mil, de 15, de 20, de 30, viu? Sem problema nenhum, está à sua disposição. É rapidinho. Em 24 horas está na sua conta o dinheiro. Aí você mal terminou de pagar o empréstimo, está entendendo? Aí já pega um crédito. Então você somando esse crédito ao débito que você deve, isso é um refinanciamento. É um refinanciamento. É evidente que o valor vai subir, certamente. Não só o valor, quanto seguramente o prazo. Certamente deve aumentar, não sei para quando. Mas esses detalhes todos serão discutidos quando isso oficialmente for para a Câmara de Vereadores. Mas aí o que eu estou colocando já de cara, sem problema nenhum, são 20 pessoas à disposição para apertar a mão de Raquel para o que ela entender. Agora cabe à oposição fazer o trabalho. Se não concorda, com muito argumento, diga-se de passagem, não adianta fazer um trabalho de oposição sem argumento. Você vai ter que ter argumento de dizer que está errado, de fazer denúncia, se entender que devo fazer, se recorrer a quem é problema da oposição, não é meu. Eu só sei que essa tropa de choque estava lá. Inclusive, tiraram mais uma fotografia, viu? É cada figura que você não imagina. Mas esse é o detalhe, essa é a ideia e essa é a parte financeira principal de ontem para hoje na cidade de Caruaru. Davi, inclusive esse questionamento que você fez foi o mesmo que eu pensei na mesma hora. Por exemplo, se a prefeita vai ser candidata, a necessidade desse refinanciamento, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? É você pegar esse dinheiro, para transformar isso em obra, aí é difícil. Porque isso não é não vai aprovar de uma hora para outra. Mesmo com a intenção e a pressa que tem a prefeita que isso seja resolvido. E a gente sabe que as coisas são burocráticas, né? Isso, por exemplo, projetos. Tem questionamentos da oposição, por exemplo, e leva, por exemplo, a justiça tem que decidir alguma coisa, se é o caso, eu não sei. Aí é problema da oposição, não é meu. Mas aí vamos ver que rolo vai ter, quando é que isso aí vai estar disponibilizado, quando é que vai ser levado inicialmente para que a Câmara possa lá oficialmente começar a fazer o trabalho de análise. E aí eu pergunto, né? Com isso, dá a entender, no meu conhecimento, no meu raciocínio, isso seria um elemento contra a ideia da candidatura dela, a governadora. Né? Seria para, vamos admitir que isso leva um tempo, só para o ano estar na conta, ela tem até abril porque tem que renunciar. Então isso voa, 50 milhões, 60 milhões distribuídos em obras, terminaram em 3 meses, 4 meses.
Aí seria a administração, como diria o meu amigo Ivo Suter, supimpa, né? Mas vamos esperar para a gente ver o que é que vai dar. Mas o rolo é isso aí. As mensagens dos ouvintes aqui no Facebook, José Alexandre, boa tarde, tá ouvindo e assistindo, né? Em áudio e vídeo através do Facebook, lá em Bom Jardim, Pernambuco. Obrigado pela audiência, que tem audiência em Pernambuco, tem no Brasil e no mundo. Por exemplo, aqui o Daniel Gomes, o melhor programa jornalístico de Caruaru. Um abraço a todos vocês. Sou de São José da Laje, Alagoas. Inclusive, eu fui olhar aqui o perfil dele. Ele trabalha na Prefeitura de São José da Laje. Está aqui usando um terno bacana, terno cinza. Obrigado pela audiência, o Daniel Gomes. O Adivel tá dizendo, boa tarde, amigos radialistas da Cultura do Nordeste. Aqui é o amigo Shaolin, de Belo Jardim. Estou sempre na escuta. Obrigado pela audiência. O Robson Teixeira da Silva. Boa tarde, André, Davi e Elaine. Duvido muito que Raquel venha ser candidata, pois se ela for, ela não volta para a prefeitura. Mas isso é ponto pacífico, né? Lógica, voltou, né? Já é ponto pacífico, não tem como. É renúncia, não há como voltar ganhando ou perdendo. Mensagens aqui no nosso WhatsApp. O Ciro Costa diz, boa tarde, Elaine e André. Pergunte a Davi se a Prefeitura de Caruaru está falida, pois a prefeita Raquel vai enviar à Câmara mais um empréstimo para os próximos gestores pagar. Esse é um exemplo de que quando a pólvora é dos outros, o tiro é grande, ou é a confirmação de que Raquel só se reelegeu por conta do primeiro empréstimo? Bom, isso certamente, se você for analisar com profundidade, isso tem a ver, claro. Porque o empréstimo proporcionou a ela a condição de fazer alguma coisa. Sem esse dinheiro ficaria ruim, não é? É evidente. Mas isso é um processo muito natural, viu, amigo? No Brasil inteiro. Está aí o Eduardo, o filho de Eduardo Campos, o João Campos. Pegou lá 100 balas, salvo engano. 100 milhões. Finisa também. E aí é a prática natural dos prefeitos fazerem isso. Agora, o que tem que se levar em consideração é o poder da obra, desse dinheiro e a transformação desse dinheiro em obra. Isso é o que tem que ser acompanhado e é o que tem que ser feito, não é? Aí ela pegou 84 milhões, não é? Então, se ela tem, por exemplo, que não tem, assim, suficiente, mas se ela tem uma oposição, digamos, dividida, de que quando eu falo uma oposição dividida, seria o fato dela ter dificuldade em obter 2/3. É isso que eu me refiro. Se ela tem, aí fica difícil, né? Porque aí seria, na verdade, um trabalho diferente a ser feito. Mas como ela tem 20 votos, não tem problema nenhum, ela só precisa de 16. Então, por mais questionamento que se faça, ela vai sempre ter a maioria, porque isso vai depender seguramente da votação. Então, se a votação leva a ela essa autorização do crédito, não é? Então ela não vai ter dificuldade. E aí resta saber se esse dinheiro, 50, 60, eu não sei quanto ela está devendo, eu sei que a verba no valor é de 130 bilhões. Então, mas como ela vai quitar, não sei quanto ela está devendo, então o que ela botar de 50 milhões acima é você acompanhar para saber se esse dinheiro é condizente com as obras que serão feitas com essa finalidade. Agora, é evidente que eu também não sei, mas com certeza será espichado, viu? Se 4 administrações pagariam o empréstimo anterior, com esse refinanciamento, certamente, talvez 5 ou 6, não sei. Aí é preciso depois ver o documento, que a gente está falando só a grosso modo. Então é preciso ver o documento, é preciso ver o que é que a Prefeitura vai mandar oficialmente para a Câmara, para a gente ler, interpretar e falar com mais propriedade. Humberto Santos está dizendo, boa tarde a todos. Davi, sobre esse empréstimo da Prefeitura, isso não é nada em relação ao rombo que Tony Gel deixou na Prefeitura, que ainda estamos pagando. Eu, particularmente, não entendo, nem sei, nem vejo esse rombo, amigo. Se você está com rombo, aí é questão sua, eu não vejo isso, não. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento que todo e qualquer prefeito deixa alguns débitos. Isso aí, naturalmente. Agora, rombo assemelha-se com outra coisa. E eu certamente desafio qualquer um, pelo menos do meu conhecimento, a dizer diferente em relação ao próprio Tony Gel e também ao Zé Queiroz, ao próprio João Lira Neto. Não é? Acho que Caruaru sempre teve, assim, uma cidade do ponto de vista da honestidade administrativa, nunca ninguém falou acerca disso, que eu saiba. Mas você é a sua responsabilidade. Afinal, o grande problema é que eu sou Davi Cardoso. Eu estou falando e sou Davi. Eu não sei se você é a pessoa que você está dizendo. Esse é o problema. Então, se você tem convicção e certeza, vá no Ministério Público e denuncie. Assuma, diga seu nome e vá lá, para ver se você prova o que está dizendo.
Esse é o problema. Tem mensagem aqui do Wellington Bruno César que diz: boa tarde, Elaine. Pergunta ao comentarista o que ele acha do presidente estar espalhando fake news sobre o caso da vacina. Será que foi para tirar o foco do aumento dos combustíveis? Eu não acho isso nada, amigo, né? Não tem nada com fake news. Existe uma interpretação aí de duas ou três vertentes, né? Se fala dessa questão da mistura da notícia da vacina com AIDS. E o próprio Bolsonaro já colocou isso claramente, é porque as emissoras, as grandes emissoras, elas não reproduzem a fala do Bolsonaro. Mas ele já falou naquelas emissoras pequenas que produzem, ele já falou que... O Davi, ele espalhou uma fake news. O Facebook e o Instagram tiraram do ar e o YouTube também, inclusive, suspendeu o canal do presidente da República. Isso aí foi, Elaine Dias, uma notícia que ele viu numa revista, comentou o fato. Tá entendendo? Não foi notícia, aquilo é boato. A questão que ele disse que aconteceu no Reino Unido era boato. Ele espalhou uma fake news, o presidente da República. Isso aí, eu não vou entrar de quem defende a esquerda, eu não vou entrar nesse mérito de defesa. Mark Zuckerberg é de esquerda? O dono do Facebook e do Instagram, Davi? O que eu estou colocando é o seguinte, claramente, isso aí foi, na minha concepção, pelo que eu apurei, uma notícia que foi veiculada numa revista e que ele comentou esse fato. E aí, de repente, como existe interesse da mídia em derrubá-lo... Ele não comentou, ele disse que informou. O que dizer dele sobre isso. Aí é problema dele. O dono do Facebook e do Instagram se chama Mark Zuckerberg. Pois é. Ele é de esquerda? Ele é petista? No mínimo não é a favor dele. Você pode ter certeza. No mínimo não é a favor. E se era, passou a ser contra, que é natural. O presidente da República espalhou uma fake news, Davi. Defende, não esqueçam de dizer. Deixaram de comer o dinheiro do governo. Digam aí. Mark Artistas intelectuais comendo dinheiro e nem Davi, fazendo palestra, Mark comendo Zuckerberg, dinheiro. o dono do cara, Facebook e do Instagram, é esquerdista. Ele pode ser o diabo, Satanás chupando manga rosa verde. Eu não quero nem saber o que ele é. Pois é. Eu estou dizendo que esses artistas que têm interesse de criticar, de dizer inverdades, mentira, cometer fake news, dizer coisas que não existem, eles estão fazendo isso porque deixaram de comer o dinheiro do governo. O governo não paga mais a ele. Estão ficando nisso. Por isso que eles fazem isso. Esse é o detalhe. Só lembrando que a imprensa inglesa desmentiu essa fake news que o presidente da República espalhou aqui nas redes sociais. Inclusive o canal dele do YouTube foi suspenso devido ao que ele trouxe de informação errada, notícia falsa. Pronto, que o canal não faça ele voltar mais. Não faça ele voltar mais, porque ele só noticia coisa equivocada, errada, que não existe. Então deveria tomar o YouTube, Facebook, alguma coisa parecida. Não, nós não temos mais interesse de reproduzir nada que você fala. Faça isso. Seria mais um. Não tem problema. Porque se Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai ganhar em cima de 80% contra ele. Em todos os aspectos. Então vamos esperar para ver, né? O Davi, uma agência de checagem aqui chamada Boatos diz o seguinte: revista Exame publicou fake news sobre vacina e AIDS lida por Bolsonaro em live. E diz o seguinte: a notícia falsa que aponta que vacinas contra a Covid-19 causam AIDS, que foi lida por Bolsonaro em live, foi publicada na revista Exame. A última notícia falsa sobre vacinas reverberada pelo presidente Jair Bolsonaro parece ter causado um efeito adverso ao desejado, quando a informação falsa, que já havia sido desmentida pelo boatos.org dia antes, que apontava que vacinados estavam desenvolvendo AIDS, foi divulgada em sua live semanal. É possível que fosse esperado que a desinformação ficasse apenas entre fãs do presidente e influenciasse, aqui diz, os lunáticos detratores da vacinação. Não foi o que ocorreu. A informação saiu da bolha e, de tão absurda, passou a ser desmentida por outros veículos de mídia. Resultou na retirada do vídeo do presidente do Facebook, Instagram e YouTube, e ainda por cima vai garantir mais algumas investigações contra o presidente por disseminação de fake news. É claro que o tiro pela culatra gerou revolta nas pessoas próximas a Bolsonaro. Como você disse, a revista
Exame que publicou. Pois é, a revista Exame publicou, mas foi uma notícia de 20 de outubro de 2020 com o seguinte título: algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. O texto da revista saiu quando as vacinas contra a Covid ainda estavam em desenvolvimento e era baseado em um estudo da respeitada revista científica The Lancet, que havia sido divulgada em outubro de 2020. Nessa revista, cientistas envolvidos no trabalho afirmavam que algumas vacinas que usavam um adenovírus específico poderiam aumentar o risco de que pacientes fossem infectados com HIV, o vírus da AIDS. Para isso, obviamente, claramente, a pessoa precisaria ser exposta ao vírus e não da forma que o presidente da República trouxe a informação dizendo que era de agora. Inclusive, foi uma reportagem de 2020. Pois é, cada um interpreta como quiser, porque se a gente for nessa seara vai voltar toda a discussão. Então, cada um interpreta como quiser, faça seu julgamento e, naturalmente, escolha seu caminho. Aqui, deixa eu ver, mais mensagens aqui no Facebook. O Aparecido Matos está dizendo: com um presidente que não trabalha para os brasileiros, não tem prefeito que faça milagres. A mensagem aqui, ele diz: se Raquel pega um presidente como Lula, Caruaru seria 0M, não sei, 0KM, não sei. Boa sorte, vamos embora. Erivaldo Mariano, mensagem aqui, deixa eu ver. Lindinalva Florencio. O Bezerra Adriano está dizendo: foi um site de uma revista inglesa que divulgou essa fake. Aí o presidente vai e reproduz. Pois é, aquilo que eu digo, cada um interpreta como entender que tem que interpretar. Aí vem os interesses pessoais. Aí eu não vou discutir. Conveniência e interesse pessoal de quem quer que seja, eu não discuto. Deixa eu ver aqui, mais ouvintes. O Antônio Marinho, Davi Cardoso mandando mensagem aqui. Enfim, a gente não comenta mensagens que, estão denegrindo a imagem dos nossos companheiros, né? Tipo, o ouvinte que manda mensagem que denigra a imagem de Davi Cardoso, que denigra a imagem então, essa pessoa que está denegrindo é o Marinho, é? Não, então, não é denegrindo, é crítica. Pronto, então as críticas são boas. Algo, escute, Davi, rapidamente. A gente não critica os nossos... até críticas produtivas são bem-vindas, mas, por exemplo, falando mal dos nossos colegas de trabalho, tipo Elaine, tipo André, tipo o Sandro, tipo Davi, Carlos Silva, Rui Lira, a gente não divulga essas mensagens. Aí eu vou mandar um recado direto, rasteiro e no canto para esse tipo de gente, tá? Seja quem for, mulher ou homem. Se você tem algo a fazer, a agredir, a dizer, a falar, se for mulher, na acepção da palavra, oficializa a denúncia. Ou venha dizer na minha cara. O homem é a mesma coisa, tá? Faça isso. Ô, Davi, mas não é denúncia, é falando mal, dizer, entendeu? É mostrar seu lado de torcedor, querendo denigrir aquilo que não é. Escuta. Aquilo que você não sabe nem o que está dizendo. Então, se você é feminina mesmo, mulher, daquela que veste vestido 46, ou macho daquele que vai, faça isso. Aí não faz. Tudo, bulufas, falácias e orquestra. E eu tô fora disso. Boa sorte. Será? Até amanhã. Até amanhã. Um abraço, Davi. Jornalismo sério é assim, se combate com informação e, claro, combatendo as fake news.